Olá! Vamos mergulhar em uma das histórias mais fascinantes e até trágicas da América do Sul. É uma história sobre fé, sobre profecia e sobre a busca incansável por um paraíso na Terra, a chamada Terra Sem Mal. Agora imagina só essa situação. E se um povo inteiro acreditasse que o mundo deles estava com os dias contados? Isso não é só uma pergunta para a gente refletir. Para eles, foi uma realidade iminente. Uma crença tão poderosa, mas tão poderosa, que os levou a abandonar absolutamente tudo em busca de salvação. Bem no coração do que hoje é o Brasil e terras vizinhas, os povos Tupi-Guarani eram movidos por uma visão de mundo muito particular. Eles viam o mundo como um lugar frágil, sabe? Um lugar destinado a ter um fim violento. Mas eles também acreditavam que existia uma saída. Um lugar de perfeição, a terra sem mal. Ok, vamos tentar entender o que motivou essas jornadas épicas. Por que alguém abandonaria a própria casa, a própria terra, a vida inteira? A resposta está numa convicção muito profunda de que o mundo, do jeito que eles conheciam, ia acabar. Para eles, o mundo não era para sempre. Era visto como uma criação imperfeita, que estava envelhecendo e se deteriorando. E as profecias falavam de um fim terrível. O interessante aqui são as diferentes visões do Apocalipse. Algumas lendas falavam de um tigre azul que seria enviado para devorar a humanidade. Já outras previam um fogo avassalador que ia consumir tudo. De um jeito ou de outro, a mensagem era bem clara. Era preciso escapar. E fugir para onde se o mundo inteiro está condenado? A resposta estava num lugar conhecido em Guarani como Ivi-Maraíei, traduzindo, a terra sem mal. E um ponto importante, não era um céu, um lugar espiritual. Era um paraíso físico, um lugar real que se poderia alcançar andando. E aqui a gente vê bem esse contraste. Pensa só, de um lado a vida que eles conheciam, né? Cheia de trabalho duro, doenças, envelhecimento e morte. Do outro, a promessa de um lugar onde não existia dor, não existia esforço, um lugar onde as pessoas ficavam jovens de novo e viviam para sempre em paz. A escolha, para quem realmente acreditava nisso, parecia bem óbvia. A mitologia em volta desse lugar era uma coisa incrível, super vívida. As histórias contavam que a mandioca brotava da terra sem precisar plantar, que o milho crescia sozinho, e mais, que as flechas, depois de atiradas, encontravam a caça sem a ajuda do arqueiro. Era literalmente a definição de uma utopia. Mas como uma comunidade inteira decide, assim, de uma hora para outra, largar tudo para trás? O gatilho eram umas figuras místicas muito poderosas. Homens e mulheres santos que funcionavam como uma ponte entre o mundo dos humanos e o divino. Esses líderes eram os pajés. E eles não eram só curandeiros, não. Eles eram profetas. Através de transes, de sonhos e de rituais, eles recebiam a mensagem dos deuses de que era hora de partir. A autoridade deles era total. Quando um pajé falava, as pessoas escutavam e obedeciam. A preparação para a jornada era algo profundamente espiritual, sabe? Eram dias e noites de danças e cantos. Esse cântico aqui, que foi registrado por cronistas da época, dizia Eucoé Sherlanyer Moigué Gué, que quer dizer vem meu avô, vem. Era um chamado aos espíritos dos ancestrais, pedindo para que eles mostrassem o caminho para a terra sem mal. Então, o chamado foi feito, as preparações terminaram, e o que veio depois foi uma das migrações em massa mais extraordinárias da história. Vamos ver agora como essa jornada aconteceu na prática. O processo era bem claro, bem metódico. Primeiro vinha a palavra do pajé, depois a purificação de todo mundo através da dança. Aí vinha o ato mais radical de todos, abandonar tudo. E quando digo tudo, é tudo mesmo. Chegavam a queimar as próprias aldeias para não ter como voltar. E finalmente começava a longa caminhada em direção ao nascer do sol, porque era lá que eles acreditavam que a terra sem mal ficava. Só para a gente ter uma ideia da escala disso, relatos lá do século XVI mencionam uma única migração com cerca de 12 mil pessoas. Consegue imaginar? 12 mil homens, mulheres e crianças largando tudo e marchando juntos pelo coração desconhecido da América do Sul. É um número que impressiona muito. Só que a realidade da jornada era brutal. O caminho era longo, perigoso, atravessando florestas densas, montanhas. A comida acabava, doenças se espalhavam, tinha conflito o tempo todo com outros povos. A promessa do paraíso acabou levando eles a enfrentar um verdadeiro inferno na Terra. E essa não era uma viagem de semanas ou meses.
Algumas dessas migrações duraram anos, às vezes décadas. Gerações nasceram e morreram na estrada. Tudo isso movido por uma fé inabalável em um destino que, tragicamente, se mostrava cada vez mais distante. Então, o que a gente pode tirar dessa história toda? Qual é o significado dessa busca tão desesperada por um mundo perfeito? Vamos refletir um pouco sobre o legado desse mito tão poderoso? O final da história é tão simples quanto comovente. Ninguém nunca chegou a Ivy-Maranhão. A cada vale que cruzavam, a cada montanha que escalavam, o paraíso prometido continuava lá, sempre na próxima linha do horizonte, sempre fora de alcance. E, mesmo assim, a crença não morreu. Por mais de 400 anos, grupos Tupi-Guarani continuaram a marchar, movidos pela mesma profecia, pela mesma esperança. É um testemunho incrível do poder que uma ideia pode ter, mesmo contra uma realidade esmagadora. Isso tudo nos deixa com a pergunta final. A história da Terra Sem Mal é a história de um povo específico, num tempo específico, mas a busca por um lugar livre de dor, de sofrimento, de morte. Será que essa não é uma das esperanças mais universais e duradouras da humanidade? Talvez essa busca toda diga menos sobre um lugar no mapa e mais sobre o próprio coração humano. É algo para se pensar.